Hoje apresentamos mais uma etapa do programa Circuito Agropecuário Etapa Grãos. E nossa última palestra, Produção e Viabilidade do Algodão, o palestrante, professor Elísio Diamantino. Bom dia a todos. Em especial, o meu amigo Júnior de Antônio de Lourinho, o Júnior americano e o Anderson, pelas experiências compartilhadas durante o cultivo do algodão de vocês. Tá? Sergipe já foi um importante produtor de algodão no passado com algodão arbóreo. Hoje, com algodão herbáceo, em 2012, o Júnior, ele plantou 900 tarefas para vocês, 275 hectares. Tá? Chamaram a atenção que quando o Júnior plantou essa área, ele plantou essa área no dia 10 de junho, e ela germinou no dia 15, tá? E em cima da lavoura do algodão choveu apenas 180 milímetros de chuva. Tá? 2013 a gente manejou a mesma área com a população no stand bem menor, mas ele fez essa experiência comercial aí com o algodão herbáceo. 2013 o Júnior José Luiz, ele fez uma área comercial também de 45 hectares, ele está ali no fundo, foi a melhor área, né, entre os três plantada aqui, mas um algodão com potencial de 280, e se eu falar 300 arroba por hectare, não estou mentindo, porque o algodão dele foi espetacular. Quais foram os erros? Manejo. E aí, quando eu for falar das operações, né, que é inerente à cultura, eu vou falar, olha, o erro foi aqui, foi aqui, foi aqui. Tá? Então ele plantou essa área, lembrando também que o Júnior plantou essa área no dia 30 de maio, e durante o mês de maio choveu 105 milímetros. Tá? Mesmo assim, ele teve uma rentabilidade boa. E outra, a melhor área que o Júnior tem hoje de produção de milho é essa área que ele fez o algodão. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês por que nessa rotação que o Fabrício falou aqui, tá? E o André também falou sobre a questão de solo, porque ele melhora condições de solo, questão de praga, questão de doença. Tá? Então, em 2013, o José Luiz fez essa área. Tá? 2014, o Anderson também está aí, da Serrana Teixo, ele está indo a área era para ser 100 hectares, mas acabou sendo 90 hectares por alguns problemas de plantio, mas também foi uma área muito boa. Tá? Teve um problema, cara, de variedade de cultivar, mas com a rentabilidade muito boa também. Então, tanto no passado como no presente, essa aqui é a área do Anderson também, tá? Uma área muito boa do plantio dele. Também houve vários erros de manejo, tá? Era para ser um algodão de 200, 210 arroba, mas eu vou falar para vocês quais foram os erros que aconteceram nessas áreas, tá bom? Então, para o estado de Sergipe, pessoal, tá aí, ó, todo o estado, com exceção essa área aqui em verde, que é ao litoral, é apto para o plantio de algodão. Tá? E se vocês, né, forem lá no site do Ministério da Agricultura, está aí o zoneamento já, a portaria 216, tá, publicada no dia 27 de hoje, já tem o zoneamento para a safra que vem, 2017, 2018. Tá? Já tem um zoneamento para ele. Então, quais foram esses problemas que eles encontraram por aqui? Então, quais são essas operações para vocês familiarizar com a cultura do algodão? Qual é o gargalo, com maior ou menor grau, mas vocês vão perceber aqui, ó. Tá. Dentro dessas operações, nós temos áreas técnicos habilitados, cultivares, a Indágua, o papel da Indágua, que no caso, se for implantar o algodão na região, é importante a participação da Indágua nessa parceria, colheita, transporte, beneficiamento, rotação de cultura, distribuição dos restos culturais e custo. Tá, para Júnior, tá, o técnico foi o limitante e a colheita, o Júnior Antônio Lourinho. Para o outro também, o José Luiz, a mesma coisa. Para o Anderson não, que ele tem uma estrutura lá de Luiz Eduardo, ele trouxe o transmódulo dele, diminuiu mais. Mas ele também é a questão de técnico e também a questão da colheita. Tá, vou passar rapidinho, que a gente já está em cima do horário, mas vamos estar discutindo isso aqui. Área, para o plantio do algodão, tá? As áreas têm que ser topografia plana, não pode ser muito acidentada, livre de pedras, porque a inserção do primeiro botão floral do algodão está entre 25 e 30 centímetros, então é baixo. Se for uma área desuniforme, quando a plataforma da máquina
né, ela balançar, aí não colhe o algodão do bacheiro, tá? Então também tem que ser livre de plantas voluntárias, não pode ter plantas voluntárias para não estar embuchando a máquina e também para não estar contaminando a fibra. E áreas para a colheita do algodão, para viabilizar uma máquina, tem que ser acima de 15, 20 hectares. Porque uma máquina, ela entra na sua área, se for 15 hectares, ela colhe toda num dia, tá? Colhe 45 mil quilos por dia, tem média 13 e 15 hectares. Se for uma boa plana, se for bem trabalhado, ela colhe 15 hectares por dia, tá? Então facilita. Aqui, ó, a área do Júnior, ela tem uma topografia muito bem feita, tem uma depressão lá embaixo, tem uma faixa de vegetação, mas do outro lado também tinha mais uma área espetacular, tá? Essa área do Júnior. A do Anderson também teve essa depressão, mas uma área também espetacular. Vocês vão ver, na colheita não teve problema com a cultura das áreas que foram feitas o algodão aqui comercialmente, tá? E aí, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. O André, ele falou aqui a questão de solo, e eu vou falar aqui para vocês porque o milho do Júnior é produtivo hoje em função das melhores áreas, tá? É claro que são espécies diferentes. A gente está falando da Eudicotyledônia, que é, no caso, o algodão, e o milho é a monocotyledônia, tem um sistema radicular fasciculado, enquanto o algodão é pivotante, tá? E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu sou da região de Guanambi, Vale do Iuiú, tá? Guanambi passou mais de 2 décadas trabalhando com grade aradora e niveladora, tá? Formou um pé de grade entre 25 e 35 centímetros. Era comum quando dava uma chuva de 50 a 60 milímetros, a gente vê aquelas poças formadas dentro da área. Aquilo ali passava 20, 30 dias para secar. Secava mais por evaporação do que por infiltração, tá? Em função de solo, tá? E o algodão, ele tem um sistema radicular, até os 50 dias, desenvolve aí de 0 a 38% em relação à parte aérea, tá? É muito agressivo. E quando chega no final, a depender do tipo de solo, a depender do tipo da umidade, da cultivar, ele pode chegar até 2 metros, 2 metros e meio. Tá? É só fazer o perfil de solo, você encontra entre 2 metros e 2 metros e meio. A questão do sistema radicular. E por que isso? Quando há infiltração, a penetração do sistema radicular forma galeria. Quando a chuva chega, a infiltração, armazenamento de água, isso que o André falou aqui, de umidade, é isso que a gente precisa, armazenar essa água que é escassa, que é pouca no subsolo, tá? Então, por isso que o Júnior americano, ele tem nessa área dele, a melhor área que ele colhe milho hoje, porque formou galeria e quando chega a chuva, tá? Ela penetra, ela armazena. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho que são dados ainda não publicados. Eu estou fazendo um trabalho agora, para finalizar agora no final do ano, com manejo de solo, justamente isso, olha. Eu fiz um preparo de 0,30 a 60 centímetros de profundidade. No convencional, eu fiz uma aragem, uma aração com 40 centímetros e 2 gradagens. Até os 30, 40 centímetros aqui, eu não tenho resistência. Aqui no canto esquerdo, para vocês que estão aqui, está a resistência do solo em megapascal, tá? Acima de 2 é muito resistente. Nem o equipamento, ele, às vezes, se estiver muito seco, ele não penetra, tá? Então, olha, uma média aqui de 50 centímetros de profundidade, eu não tinha resistência nenhuma no solo. Eu estou chamando isso para vocês prestarem atenção no preparo do solo quando vocês forem fazer milho ou fazer outra cultura, para armazenamento de água, tá? Quando eu vou aqui para o plantio direto, eu praticamente, 10 centímetros ali, já começa a minha resistência de solo, tá? Mesmo que tenha uma palhada que foi feita em cima do braquiária, dessecou, eu tenho a umidade superficial porque ela está coberta, mas eu não tenho condições de armazenamento de água, principalmente no semiárido. Então, olha, chego com nesse meio aqui de 15 centímetros, não chega nem a 20, com 2,2, 2,8 de resistência de penetração do sistema radicular em megapascal, tá? Isso é ruim para uma região que tem escassez de água. E quando eu vou para a subsolagem, que eu subsolei a 50 centímetros, tá? Eu não tenho resistência até 50 centímetros aí, ó. Esse rasgo no meio foi onde o subsolador passou, tá? O subsolador ele passa e vai desestruturando. Não tem resistência. Tem uns blocos pequenos aí de 2,2, não tem praticamente resistência. Então preste atenção na questão de manejo de solo de vocês, tá? E o que isso quer dizer? Ó? Um estudo aqui da
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele mostra resistência ao crescimento radicular. Quando é 0,2 a 0,1, é muito baixo. Moderado, entre 1 a 2. E acima de 2 megapascal, eu tenho uma resistência alta à penetração do sistema radicular. Para vocês terem ideia, o penetrômetro automático, eu tenho lá na universidade, tem dois. Tem um em cima de um reboque e tem um outro, né, individual. Ele tem uma placa e eu fico em cima dela, eu peso 82 kg, eu fico, ligo, aí ele começa a descer a haste. Quando ela desce, quando a resistência, ela começa a subir comigo. Mesmo, ele não desce a resistência. Imagine uma raiz tentando penetrar um solo desse. Imagine também a umidade. Não deve. Então, preste atenção no manejo de solo de vocês. Se for fazer milho, fazer soja, algodão, girassol, qualquer coisa. O pessoal, o Fabrício falou aqui. Se vocês não fizerem rotação, não trabalhar com isso, vocês, né, tem um horizonte muito distante, não. Tem que estar trabalhando, não é uma região de estrutura de milho, mas vocês têm que começar a pensar dentro da propriedade de vocês, 20%, 30%, e aí vocês vão vendo o resultado que foi feito a rotação, e aí vocês vão estar fazendo o manejo de vocês, tá? E aqui, pessoal, foi onde aconteceu o maior erro, que o Júnior e o Anderson, na área deles, tá? O algodão do Júnior americano era para ter o algodão 280 arrobo, do Anderson 210, mas o algodão, ele tem um manejo, a partir dos 26, 27 dias, começa a entrar na fase reprodutiva. E quando ele entra na fase reprodutiva, até você chegar aqui nesse final, a ponto de colheita, você tem que... É uma gestação, é um parto. Você tem que estar acompanhando ele todos os dias, tá? Tem que estar visitando as áreas de 3 em 3 dias no máximo, tá? Porque a cada 3 dias emite um botão floral, a cada 3 dias emite um ramo produtivo. Então você tem que estar medindo isso, tem que estar acompanhando isso, para você chegar aqui no final, você ter uma planta com a altura desejada. Ela não pode crescer muito, porque se ela crescer muito, principalmente nesse meio aqui, ó, de 60 dias, quanto maior a planta, maior o autossombreamento. Quanto maior o autossombreamento, maior o número de aborto de botões florais natural. E aí toda a energia que a planta trabalha, em vez de ser para a produção, ela volta para a parte vegetativa. Então tem que ser medido, tem que ser acompanhado, e aí você entra com as intervenções que são necessárias, tá? Então, manejo da planta. Isso estou falando em termos de profissional habilitado para fazer esse manejo, tá? Onde foi o erro? Conversando com o José Luiz, o Júnior aqui, de Antônio Lourinho e o Anderson. Eu vim aqui em Carira fazer as visitas dele, 8 dias, 14 dias, eu fiz no Anderson 12 visitas. E teve visita de intervalo de 22 dias. Isso não existe para o algodão. Não existe. Tá? O algodão você tem que estar, é uma criança, tem que estar do lado dele, carregando na mão. Não existe. Foi o grande erro. Porque o algodão de junho era para ser 280, porque toda a energia que foi gerada para a cultura foi gerada para a parte vegetativa. Não foi voltada para a parte produtiva. E aí, quanto à questão do técnico, o Senar, o Dênio, ele já deixou à disposição, é um papel do Senar, capacitar pessoas para que sejam, né, habilitados para trabalhar na cultura do algodão. Já deixou a disponibilidade para isso. Entendeu? Então, foi um dos maiores gargalos, e isso pode ser resolvido. Agora pode ser resolvido se no ano que vem já tem um grupo aí formado, se sair alguma área que seja que justifique a estrutura de colheita para cá, aí já entra uma turma para estar capacitando esse pessoal, porque na próxima safra já tem um número maior de técnicos que conheça e está familiarizado com a cultura. Tá? Esse foi um dos maiores gargalos do Júnior, do Anderson e do José Luiz. Tá? O outro gargalo, aqui ó, o algodão do Júnior aqui, ó, tá? Um algodão muito vegetativo, mas uma produção também muito boa, mas ela também abortava bastante em função do alto sombreamento. Olha, quase nessa época já não tinha acontecido o corte fisiológico, mas já estava muito alto para a colheita, dificultou bastante, tá bom? E outro manejo é o manejo fitossanitário, pessoal, tá? A cultura do algodão é uma das culturas que mais hospeda o número de pragas, ácaros e doenças, tá? E os lepidópteros também, que são as lagartas, principalmente a helicoverpa, a spodoptera e a heliote. São três
lagartas da maçã muito agressiva. E aquele ali, ó, aquele besouro ali, o Anthonomus grande, tá? Que é o famoso picudo. Tá? A cotonicultura no Brasil, ela tem duas histórias, antes do picudo e depois do picudo. Tá? A cotonicultura mundial gasta milhões em controle para o manejo dele. Mas existe esse manejo fitossanitário do programa do algodão. Quando o Júnior plantou o algodão dele aqui, eu coloquei o armadilhamento e passaram os 2 anos, não encontrei bicudo. No último dia, no final, eu passeando lá dentro da área, eu peguei uma planta assim e tinha um inseto, não teve problema. O Anderson, já no final da colheita do ciclo da cultura, apareceu um bicudo. Estragou um pouco, mas 95% da produção dele já estava definido, não teve muito problema. O do americano, a mesma coisa, né, já tinha definido e ele não fez tanto estrago assim, mas é uma praga, para vocês terem ideia, tá? Hoje o custo do algodão é bem mais caro. Você tem Luiz Eduardo, o custo do hectare de algodão está entre 6 e 7 mil reais, em função dele, tá? Em função do bicudo. Tá? Você tem que fazer ali, ó, no de cima lá, armadilhamento com tubo mata-bicudo para você fazer o monitoramento dele, como é que está a pressão do inseto. Aqui também outra armadilha com feromônio, para saber como é que está a pressão do inseto, para você monitorar a praga. Ela não pode entrar, porque se entrar você vai ter um custo maior para o controle dela. Então é preventivo. Está tendo, então vamos fazer as medidas necessárias. E tem uma série de medidas que é aplicado para o controle e o monitoramento do bicudo. Para vocês terem ideia, ó, o número de aplicações de inseticida lá no oeste da Bahia, isso vai para o oeste, para a região sudoeste, lá em Guanabi, está em média de 22, 25 aplicações. Dessa, tá, aqui você vê 2014, 22 aplicações, 17 aplicações foi exclusivamente para o bicudo, especificamente para ele. Tá? 2014, 2015, 24, 19 aplicações foi só especificamente para o bicudo. Então 2017 a mesma coisa. Então em média está entre 15 e 20 aplicações só para o controle do bicudo. Isso quando, é claro, regiões onde já existe a praga. Tá? Todo o cerrado onde se planta algodão, eu mito. A única região que planta algodão hoje no Brasil que não tem um bicudo é em Roraima. Tá? Tem um produtor lá, o Weber Marciano, ele tem uma área de algodão lá, já é o 2º ano e planta algodão, e lá ainda, claro, não chegou, não tem um bicudo ainda. Tá? Mas quando ele chega, se não tomar as providências, o custo, né, a ordenada. E aqui tá, quando você faz o controle das principais pragas, ó, você tem lá em cima o bicudo, ele é próximo de 1%, você pode chegar até 3%, que é tolerável. O pulgão já é um pouco distante, isso para um evento, tanto o algodão convencional como o algodão transgênico. Tá? A mosca branca, ela até, né, também, tanto a mosca branca como o pulgão tem que ter cuidado, principalmente no final de safra, porque ela contamina a fibra, tá? A Spodoptera e a Helicoverpa. Não entrou a Heliotis aí. Então, tem que estar acompanhando, principalmente para a Helicoverpa e para o bicudo, para que você tenha uma produção satisfatória. Entrando é muito mais difícil controlar do que você prevenir. E aqui tem cultivar. Vocês forem resolver plantar algodão aqui, qual é o cultivar que vocês vão plantar? É a pergunta do Anderson. O que plantar e quando plantar? Tá? O que plantar, vocês já têm mais ou menos conhecimento disso. Não conversando com o Edivando ali, é claro que para o algodão não é igual ao milho, essa quantidade de empresas, mas tem bastantes empresas e cada uma com o seu portfólio de cultivares variável. Tá? Então, olha, o que é plantado no Cerrado hoje? Isso aqui é lá no oeste da Bahia. Mas é isso aí, ó. Tem uma gama imensa de cultivares para você plantar. Tá? E aí eu peguei as principais acima de 10 hectares, e a gente tem 7 cultivares, né, convencionais. Nós temos as principais acima de 10 hectares, nós temos aqui as 7 principais, acima de 10 hectares, chegando até 50 hectares, com a cultivar da Basso. Tá? Aí, essas são as não convencionais. Tem uma aqui com 17 AFM 944, com 17 mil hectares. Tá? E nos eventos BT, com a tecnologia transgênica, nós temos 6 materiais aqui. Desses 6 materiais,
Aí só tem dois materiais que são precoce a intermediário, tá? São precoce e intermediário. E com o manejo da cultura, você pode chegar ele como material precoce. Você pode fazer esse manejo. É claro que a gente está fazendo esse manejo quando chegar no pico de produção, acontece naturalmente o corte fisiológico da planta, em função da sua carga pendente, e aí você pode vir com a aplicação de desfolhante, e você pode estar antecipando aí entre 20 e 30 dias o ciclo dele, e ele acaba entrando como precoce. No Brasil hoje, aqui no Oeste, vai para todo o Cerrado, mais de 85% é transgênico, tem uma parte convencional e outros não responderam. Tá? E aqui tem os materiais que é plantado hoje. Daqueles 7 materiais, eu coloquei aqui, ó, o FM 975 não serve para cá, porque ele é médio e tardio, tá? Acima de 180 a 200 dias, não serve. O outro, o FM 983, também é tardio, não serve. Aqui tem o TNG 81, ele é tardio. O 47, também ele é médio e tardio, para a região aqui é inapropriada. Tá? E tem esse 42, que é da TMG, ele é um médio precoce, você pode manejar ele e sair com um algodão precoce. Tá? O que o pessoal fala? Eu estava até conversando com o Anderson, o pessoal lá do Oeste está reclamando muito com o material da TMG, porque esse aqui mesmo, ó, o peso do capulho, ele tem um rendimento de fibra bom, mas tem um peso de capulho leve. Então isso você está bonito, você imagina uma coisa, mas quando vai para a balança mesmo, na formação dos fardos, ele dá uma queda, porque o peso de capulho dele é leve. Tá? E aí todos os materiais têm as suas características de resistência à planta, doença, porte de planta, ciclo, tá? Peso de capulho. E tem o DP, que é o da Dalapalhe, 1536. Tá? É um material médio e precoce também. Formato da planta, da maçã, peso médio, com peso médio de 4,9, sistema radicular normal, existente em fertilização, mas também a resposta também dele de adubação é alta. Também é exigente em regulador, mas também a exigência dele regulador é média, mas também quando você aplica, ele responde alto o regulador de crescimento. Tem uma decência baixa e também tem uma retenção de pluma acolhida muito baixa, ou seja, quando a máquina entra, não fica algodão no capulho. Você pode fazer uma população, a recomendação técnica da empresa é entre 85, pode chegar até 110, 100, 110 mil plantas por hectare, e resistente às principais doenças. Aí estão as características em termos de produção, rendimento de pluma e a característica da fibra para esse material, DP 1536. E quando plantar? Esse aqui que é importante. Aqui a gente tem, como o Fabrício mostrou aí, você tem aqui no mês de abril, maio, junho e julho, 4 meses. O Júnior americano plantou no dia 30 de abril. O Júnior fez uma loucura, plantou no dia... A gente teve um evento aqui, o Paulo Etchur, da Somar Meteorologia, fez um evento no final de março. A gente foi fazer uma viagem lá no sudoeste da Bahia, visitamos algumas propriedades, lá mesmo ele comprou a semente, chegou, era para ser plantado isso com 5 produtores, ele acabou plantando o algodão sozinho, assumiu a responsabilidade. Plantou no dia 10 de junho, germinou no dia 16, foram 5 dias, e aí praticamente no mês de junho não choveu, veio chover um pouco em agosto, setembro, mas mesmo assim junho ainda colheu 80 arroba por hectare em média. A máquina entrou, teve problema com a máquina, parou a máquina, mas continuou manual, ele colheu 80, ou seja, os custos variáveis dele, uma parte do custo fixo ele pagou, entendeu? Nessa mesma condição, como ele fala que foi um ano ruim de chuva para ele, como foi logo no início da estiagem aqui para a gente, em 2012. Se fosse o milho, teria que fazer só para ração, entendeu? Não tem. Então vocês têm que trabalhar para esse solo estar pronto para a segunda quinzena de abril. Se chover, você planta, porque aí vai dia 20, 25 o algodão germina, tá? No dia 25, 27 de maio, ele já está entrando na fase produtiva. Aí ele pega maio, junho e julho, chuva normal, e produzindo em cima de chuva. Em setembro, dá o corte fisiológico, vai estar secando a pluma, da metade de setembro para outubro está colhendo esse algodão.
Tá? É por isso que o Anderson falou, se tem um material precoce, eu planto. Tá? E tem. Então, tem que estar atento a isso. Quando plantar. Tá? Porque não pode plantar fora dessa janela. Até porque nós temos a vantagem do algodão, em relação ao algodão brasileiro, em relação ao algodão nos Estados Unidos, as estações são bem definidas, mas lá ele só tem 30 dias de período de produção. E nós aqui está entre 40 e 70 dias. Se o algodão ele vem produzindo, tá? Ele formou 3, 4 ramos produtivos. E eu tenho ali em média 10, sem contar com os abortos, 10 frutos, vai dar que fica 6 frutos. Aí dá uma estiagem de um mês. Deu estiagem de um mês. Aí vem, vai abortando, pronto, caiu. Foi o que aconteceu com o Anderson. Aí vem uma outra chuva, pronto, ele pega outra carga. Porque o hábito de crescimento do algodão ele é indeterminado. Quem faz essa questão de parar ou não parar o algodão é com o manejo. Tá? E aí você tem que parar ele numa altura de no máximo 1,40 m, depende da coletadeira, pode 1,45 m. Se chegar a 1,5 m, não tem como. Tá? Em função do solo, em função da fertilidade, e você não vai ter que fazer muita coisa, mas colhe. Mas é isso. Quem faz o manejo é você. Tá? Então temos que aproveitar maio, junho e julho e a metade de agosto para estar entre essa fase produtiva para estar produzindo com algodão. Esse ano lá na região, no Vale do Iuro, Guanambi, minha região, foi um dos anos mais... choveu a média, foram 500 e poucos milímetros, mas bem distribuído. Choveu dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. A média de produção, 180 arroba. Tem pequenas áreas lá que é o do projeto da ABAPA, que a ABAPA está fornecendo o kit de irrigação, chegou a produzir 400 arrobas por hectare. Tá? Então, é manejo. E para fazer algodão, pessoal, vocês têm que procurar parceria. Não tem jeito de não fazer, estava começando de mano. E o Fabrício colocando aqui, tem que chamar a Embrapa, que ela já faz esse trabalho, você tem que fazer ensaio, a universidade com a escola de agronomia, tem que chegar perto para dar essa resposta ao produtor, o que realmente vai ser feito, o que precisa ser feito. Então isso só desenvolve com pesquisa. Senão, não vai. Então, tem como o Fabrício falou, tem que ser um maluco, chegar lá e começar a testar, até vai dar certo. Mas isso não é papel do produtor, é papel da pesquisa. Aí tem a Embrapa, tem a universidade, as empresas de fomento podem também estar financiando, as empresas de adubo, defensivos, adubo convencional específico, defensivo também. E a Indágua também tem um papel importante nessa questão aqui, quando se for iniciar o algodão aqui. É na questão da fiscalização em função do programa do monitoramento do bicudo. Tá? Aí a gente tem janela, o vazio sanitário, época de plantio, e isso tudo tem que ser fiscalizado. Lá na frente eu falo mais um pouco da Indágua quando eu vou falar de distribuição de soqueira. Colheita, pessoal, foi o maior gargalo. O manejo foi o primeiro, e colheita para o Júnior de Antônio Lourinho. Para o Anderson não, porque ele tinha a estrutura dele lá da Serrana Texto, lá do Cerrado. Aí ele trouxe o transmódulo dele. Não veio o baseboy, mas para o americano, foi um Deus nos acuda. Foi um gargalo, foi a questão da colheita. Colheita manual é uma colheita demorada, cara, e tem a questão da legislação trabalhista. Lá para Guanambi, se você vai colocar 50 pessoas trabalhando para colher algodão, o ônibus tem que levar, tem que buscar à tarde. Se for alimentar na área, você tem que disponibilizar todo e tem que disponibilizar a mesa e água potável. É uma colheita cara. E você vê, Guanambi ainda está R$6, porque tem mão de obra disponível, mas no norte de Minas, uma arroba de algodão colhido manual, R$8,50. Então é quase 3 vezes mais do custo da colheita com máquina. Então, colheita tem que ser com máquina mesmo. Acima de 15 hectares, entra com a máquina. Abaixo disso, pode chegar o pessoal lá e colhe manual, que é o melhor algodão colhido, é manual. É como o pessoal faz o empar. Aqui, claro, a máquina, por isso que eu te falei, tem que ser topografia, a máquina de colher algodão, um algodão baixo, entendeu? Porque se for meio acidentado, quando o pneu descer, o outro suspende um pouco a plataforma. E aí ele não colhe o bacheiro. Tem a máquina. Quando você colhe e enche os potes da máquina, ela joga no baseboy. Aqui é a colheita do Júnior. Júnior, como a área dele era de 45 hectares, o Holmes ele só veio com a máquina. Tá? Colhia, jogava no caminhão, o pessoal ficava pisando ali para compactar, e aí ele levava para a usina de beneficiamento.
É claro que ele fez muito mais viagem, mas ficou, mesmo assim, Júnior, ficou bem barato, porque se viesse a prensa, você teria um custo de lá para cá bem maior do que o custo das viagens que você fez para a usina de beneficiamento. Mas colheu. Tá? Aqui é o base boy, isso para grande área, para quando a máquina está colhendo, encheu, ela tem que jogar aqui para ir jogar na prensa, para não ficar parando a colheita. Aqui é a prensa, vai jogando, você vai, né, compactando esses fardos, 12 mil, 13 mil, no começo, em função da umidade, está bem mais pesado, depois, em função vai secando mais, ele fica mais leve. Mas aí, depois que você fez o fardo, para ir para a usina, existe esse caminhão aqui, que tem uma plataforma, chama de transmodo. São 11 correntes que ele abaixa e puxa o fardo para levar para a usina. Aqui está a área do Anderson que foi colhida. Tá? Colheu aqui, dava até para regular um pouco mais, em função da velocidade também, ter colhido aí mais 15 kg a mais por hectare, uma arroba a mais. Tá? Mas foi uma colheita muito bem feita a colheita que o Holmes fez aí para o Anderson. Transporte e beneficiamento. O transporte, é claro, é feito com o transmodo da área para a usina, e na usina acontece o beneficiamento. Aqui para vocês têm essa estrutura. O Anderson aqui em Itabaiana tem a Serrana Têxtil aí, a usina que beneficiou o algodão dele, beneficiou o algodão do Júnior aqui, do Dr. Lourinho. E aqui em Frei Paulo a gente visitou uma usina de beneficiamento. Só que eu não lembro, ela tinha astúlia e parece que ela não tem estrutura para receber fardo, mas isso aí é só adaptar. Eu não sei como é que está essa usina hoje, mas eu visitei ela aqui em Frei Paulo. Fica ali numa praça. Tá? É só adaptar, mas vocês têm duas aqui para beneficiamento do algodão. Aí, ó, do Anderson, a usina dele, 2 prensas, normal. Ela não rodou esse ano, se for rodar é só fazer, não precisa de reforma, tem toda a estrutura lá, é só lubrificar, trocar correio, e aí vocês têm estrutura. Ou seja, vocês têm estrutura de milho aqui, toda a estrutura que se usa no algodão. A única coisa que não tem aqui é a estrutura da colheita. Mas não é esse bicho de cabeça. O Holmes, eu vou mostrar lá quando eu for mostrar o custo do algodão para vocês. Eu falei com ele, foi ontem ou foi antes de ontem, eu falei, Elias, olha, não se preocupe, quando eu termino o algodão aqui, aí está começando a colher de vocês, não tem começa não, vai começar em outubro, quando se der tudo certo, o algodão está pronto para colher em outubro, então são épocas diferentes, tá? São épocas diferentes. E aqui tem que ter cuidado, olha, esse aqui, o dia que estava jogando o algodão para sucção, eu encontrei esse fio de nylon. O algodão tem que ter cuidado, porque não tem nenhuma forma de contaminante. Nylon, pena de aves e outros objetos, para que não venha contaminar a fibra. Tem que ter um cuidado imenso nessa questão da qualidade da fibra futuramente, porque na fiação, quando for acontecer o tingimento, não consegue tingir essa questão do nylon misturado com o algodão. Em rotação de cultura, o Fabrício já falou aqui das importâncias e eu não consigo entender como o pessoal está aí. Eu só não entendo porque ainda, mesmo se for timidamente, uma área de 10%, 30% ou 40% está experimentando uma cultura. Que seja soja, que seja algodão, que seja girassol, que seja mamona, qualquer coisa. Uma coisa vocês têm que abrir, a mente. Plantar alguma coisa que eu possa fazer a rotação de cultura. Muito obrigado. Perguntas? Pessoal aqui do fundo. Pessoal do fundo aqui, tem pergunta? Pessoal que está plantando algodão. Tem uma pergunta lá no fundão. Vou levar o microfone lá. A menina já vai. Quem tiver outra pergunta já vai pensando aí, viu? Parabéns pela palestra. A respeito da quantidade de chuva necessária na cultura. Qual é o seu nome? Luiz Melo. Luiz, como eu disse para você, claro, pesquisa, a gente fala de 700, 800, até 1.500 milímetros, né? Por exemplo, Roraima chove muito. Roraima tinham 2 produtores, esse ano tem um produtor lá, o Marciano, tá? Chove demais, só no mês de julho choveu 395 milímetros lá.
Então esse algodão tem essa questão da chuva em função de pragas, principalmente doenças, e tem a questão da nebulosidade, tá? Porque a gente tem que ter um número de graus, dias para o algodão. Então, Guanambi é uma região extremamente seca e extremamente quente. E Guanambi planta algodão desde a década, né? Nossa, na década de 80, Guanambi foi o maior produtor de algodão do Brasil, com 330 hectares de algodão. E a média de Guanambi hoje, de uns 20 anos atrás, é 600, 700 milímetros. Tá? E esse total ele é muito mal distribuído. O Anderson aqui choveu 400 milímetros em cima do algodão dele. O do Júnior foi nessa média. Agora do Júnior aqui do Nordeste choveu 180 milímetros, ele colheu 80 arroba. Se no manejo, como foi o manejo do José Luiz, chovendo 400 milímetros, distribuído nesses 2 meses, junho, julho e agosto, tá? Você, com certeza, você passa a casa das 200, 240, 260 arroba por hectare. Seguramente, seguramente. Porque, a princípio, o algodão não exige muita água. Tá? A temperatura é muito mais importante do que a umidade. Mas depois dos 30 dias, quando ele entra na fase reprodutiva, aí sim, ele começa a exigir água. Até porque, quando ele chega do meado de produção para o final, tá, as maçãs, né, o capulho, é uma bomba extratora de água. Essa água precisa, em média, por dia, aí, em torno de 8 milímetros, nesse período. Tá? Então, de 8 milímetros, então precisa de água. Fica aí. Mais alguma? Está indo violão, microfone. Bom dia, Edson. Parabéns pela palestra e, como plantei algodão, eu não vou fazer uma pergunta, não vou dar um testemunho aqui para vocês, que todos falaram aqui da rotação de cultura e a necessidade urgente para que essa cultura do milho não venha se inviabilizar com pragas, com solos pobres, com falta de chuva. Eu quero dar um testemunho que plantei algodão em 2012 e o milho lá na minha propriedade não conseguiu pendoar, assim como aconteceu esse ano aqui. Não pendoou, produção zero, o algodão chegou a 80 arrobas e com alguns percalços de realmente aconteceram no traquejo, né? A gente não tinha experiência, o Elísio vinha uma vez por semana e ele produziu, o que eu quero dizer é que produziu com o milho sem produzir nada. O milho ficou do jeito que nós estamos aqui, e o algodão chegou a 80 arrobas, e o gado da fazenda não morreu em 2012, que após a colheita do algodão eu soltei, e esse algodão sustentou o gado até a chegada da chuva do próximo ano. Então, é uma alternativa, é o que eles dizem, não entendem como que isso não continuou. E por que você não continuou? Porque o algodão é uma cultura técnica, necessita de baixar custos, precisava que outros encampassem a mesma ideia e barateariam uma colheitadeira. Pra você ter ideia, o Anderson ali foi um precursor, né? Ajudou demais a gente também, porque imagine como você beneficiaria esse algodão, seu algodoeiro. Ele trouxe um pessoal do Luiz Eduardo, revisou 25 anos que não tinha funcionado a algodoeira dele, ele revisou para colher esse algodão nosso. Depois conseguimos mais 2 anos de plantio, mas se o pessoal avaliou só o resultado imediato do milho. Não, o milho dá muito mais. Só que se o algodão produzir hoje muito, ele dá 3 anos do milho. Hoje, dos preços de hoje, só produzir o algodão botar aí 200 arrobas no hectare, você tem que plantar milho 3 anos, bater a 45, 50 sacos para chegar perto do algodão. Então, para o pessoal, a gente tem que abrir a cabeça um pouco, ver como é que a região vai continuar, porque monocultura é prejudicial e acho difícil seguir um longo tempo desse jeito. Só isso, testemunho. Obrigado, Luiz. Obrigado.